Você por acaso é ou conhece alguém responsável pela morte de alguém? E por acaso essa pessoa é aquela que você mais amava nessa vida? Se a resposta for não, você não conhece a palavra culpa. Acredite em mim, não chegou nem perto de saber o que ela é na verdade. Me chamo Ricardo e tenho 38 anos. Estava com apenas 33 quando tudo aconteceu. Nunca imaginei que um erro tão bobo feito aquele, um hábito inofensivo, pudesse trazer tanta tristeza para minha vida. Eu sempre fui um cara viciado em celular. Usava no trabalho, no sofá, até mesmo no banheiro. E sim, ao volante também. Apenas um segundinho para responder, eu dizia, e sempre a mesma desculpa. Eu sei o que estou fazendo, tenho controle, estou olhando. Aquela manhã estava frio, uma neblina fina na estrada. Eu tinha saído um pouco mais tarde do que o normal, porque Pedro demorou para acordar. Coloquei ele no banco de trás e Marina sentou-se no banco do passageiro, como sempre. Seguimos então a viagem para a escola do meu filho e depois para o trabalho dela. O rádio tocava baixinho quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de um cliente muito importante. Eu devia ter deixado aquilo para depois, só que eu não deixei. Enquanto li a mensagem, senti que o carro deu uma leve guinada para o lado. Olhei para frente e corrigi rápido. Estava tudo sob controle. Só que eu retomei a leitura. Era importante. Alguns metros à frente vinha um cruzamento perigoso. Só que na tela o cliente disse algo que me fez desconectar a atenção totalmente da estrada. Algo que me desestabilizou. Olhei de novo para a tela para dizer para ele que eu ligaria depois, porque eu estava no trânsito. Mas antes que eu terminasse de digitar, ouvi meu nome ser gritado pela minha mulher. O eco da voz dela gritando Ricardo ainda reverbera dentro de mim. Quando levantei os olhos, tudo aconteceu numa fração de segundos. Um caminhão vinha pela minha esquerda, só que eu já estava no meio do cruzamento. Não dava tempo de frear. O impacto foi tão forte que o barulho parecia ser de uma explosão. Nosso carro girou e eu senti minha cabeça batendo contra o volante. Em seguida, um cheiro de pneu e fumaça tomou todo o ar. Meus ouvidos uniam, tudo ficou confuso. Abri os olhos gritando: Marina! Pedro! Não sabia se eles responderiam. A porta do lado dela estava toda amassada. Pedro estava chorando atrás, mas estava consciente. Minha mulher gemia de dor. O rosto dela estava branco feito a neve. O caminhoneiro desceu e veio correndo para nos ajudar. Outros motoristas também paravam na via. Foram minutos que pareciam horas até que a ambulância chegasse. Desacordei e as costelas doíam muito. Quando tentava falar, o ar me faltava. No hospital, quando acordei, vieram as notícias. Pedro estava com hematomas e um corte na testa. Eu havia fraturado 3 costelas e tinha algumas escoriações. Minha mulher estava numa cirurgia. Havia perfurado o baço com a alavanca da mochila do meu filho. Havia perdido muito sangue. Não era coisa simples. Eu nunca saberei contar como me senti naquela hora. Queria que o tempo voltasse atrás. Voltasse para aqueles exatos 30 segundos que eu não conseguia ignorar a mensagem. Eu estava inteiro, mas por minha imprudência as pessoas que eu mais amava estavam feridas. Não era uma coisa de destino. Eu havia provocado aquilo. Foi uma escolha. Olhar uma tela ao invés de prestar atenção na estrada. Apesar de tudo, Marina se recuperava bem depois das 3 cirurgias que precisou fazer. Quando pôde conversar finalmente, eu fui até ela e pedi perdão 1000 vezes. Prometi que jamais faria uma bobagem como aquela. Marina compreendeu e me deu um abraço, dizendo que estava tudo bem, que havíamos tido era sorte. Poderíamos ter colidido com um carro com outra família e não com um caminhão. Poderia de fato ter matado uma pessoa. No dia seguinte, Marina teria alta e finalmente voltaríamos para as nossas vidas. Só que agora eu daria muito mais valor do que antes, é claro. Só que ainda naquela noite Marina começou a apresentar um quadro de febre, algo que não passava fácil. Tiveram que entrar com antibióticos fortíssimos.
Trocaram várias vezes os medicamentos, mas nada fazia com que ela melhorasse. Havia contraído uma infecção hospitalar que eles chamavam de superbactéria. Uma infecção que se iniciou na urina e que não combatiam com nada. Até que no sábado à noite eu via movimentação diferente no corredor, enquanto eu buscava um pouco de café. Apressei os meus passos ao perceber que entravam e saíam do quarto dela. Quando cheguei na porta, impediram-me de entrar. Quando saíram de lá, minha mulher tinha partido. Eu não conseguia olhar para o meu próprio filho. Disseram que poderia ter acontecido de qualquer maneira, mas havia sido a minha imprudência que havia levado até aquele hospital. Minha mulher estava morta. Meu mundo havia desmoronado. A negação a princípio me fez culpar o meu cliente. Foi por culpa dele que eu atendi o telefone. Depois eu culpei o hospital por conta da bactéria. Mas a culpa sempre foi e sempre será unicamente minha. Eu queria de volta aqueles 30 segundos, Luísa, para olhar para aquele telefone apenas de longe e dizer que o que quer que fosse que estivesse escrito ali não valeria mais do que a vida da minha mulher. Conto minha história para que seus inscritos entendam que não existe apenas uma olhada na tela quando você está ao volante. Talvez você não tenha matado alguém como eu, mas quantas pessoas já não bateram em outros veículos simplesmente por conta de uma única olhada? Minha família briga quando eu falo desta forma, que fui eu quem a matei, mas foi isso mesmo que eu fiz. Aquilo não foi um acidente. Cada vez que você tira os olhos da estrada, você aposta a vida de uma pessoa. Se não for você, pode ser uma pessoa inocente, que muitas vezes está cumprindo aquilo que tem de ser cumprido. Já se passaram anos que ela se foi, mas eu ainda sinto o cheiro dos pneus queimados do caminhão, do grito dela dentro do carro, do som das freadas. Fui eu, apenas eu, Ricardo, que numa pressa patética destruí tudo. A culpa não é um peso apenas que se carrega, depois de ter feito algo na grandeza do que fez. Meu filho já me perguntou 2 vezes por que eu não ignorei a mensagem, e nas 2 eu respondi apenas que eu sentia muito e que queria que ele me perdoasse. A minha família conseguiu convencê-lo de que foi a bactéria que matou minha mulher e não eu, mas assim como eu, ele estava dentro do carro. Viu quando o caminhão gigante invadiu nosso veículo e feriu sua mãe. Me viu na tela digitando enquanto meu trabalho era apenas levá-lo para a escola. Eu digo que se você tem amor à sua família e se respeita a família de um outro, escute o que eu vou te aconselhar. Quando entrar no seu veículo, desligue seu telefone, coloque no porta-luvas ou onde não lhe chame atenção, pois nada que estiver escrito ali, e eu vou repetir mais uma vez, nada que estiver escrito ali vale mais do que a vida de alguém, e isso também inclui a sua.